E aí, vamos lá, ó. Lendo o Poder do Foco com vocês, capítulo 2, hein? Estratégia de focalização número 2. Isso não é uma embromação, trata-se de focalização. Eu jamais poderia ter conseguido algo sem os hábitos de pontualidade, ordem e diligência, sem a determinação de me concentrar em um único assunto de cada vez. Charles Dickens. O dilema do empresário. Se você é o dono do seu negócio ou está planejando ser em um futuro próximo, procure se informar sobre o dilema do empresário. Ou pode também adaptar estes ensinamentos se você trabalha com administração ou qualquer tipo de chefia. O cenário, no caso aqui, é o seguinte: você tem uma grande ideia para vender um novo produto ou então fornecer um serviço excepcional. Visualiza-se fazendo isso melhor do que qualquer outra pessoa e, claro, vai ganhar um montão de dinheiro. Inicialmente, o principal objetivo de uma empresa é identificar novos clientes e conservar aqueles que tem. Em segundo, obter um bom lucro. No início, numerosas empresas carecem de capital suficiente. Em consequência, o empresário é obrigado a desdobrar-se, especialmente no primeiro ano da empresa, e trabalha longos dias e noites sem muito tempo para relaxar. Ainda assim, é um período emocionante, fechando o negócio, conhecendo os clientes potenciais, melhorando a linha de produtos e de serviços. Enquanto o alicerce é construído, pessoas e sistemas são instalados para criar estabilidade. Aos poucos, o empresário envolve-se cada vez mais em tarefas administrativas do dia a dia. A papelada burocrática aumenta e o que começou como um risco interessante transforma-se numa rotina diária, com muito mais tempo gasto na eliminação de crises, solução de problemas pessoais, na questão de impostos e fluxo mensal de caixa. Essa situação lhe parece um pouco conhecida? Bem, você não está sozinho aqui. Em nossos 79 anos de experiência empresarial combinada, essa situação é bastante comum. O dilema se agrava porque numerosos empresários e gerentes são também os diretores financeiros. Acham difícil delegar as tarefas, deixar que outras pessoas carreguem esta carga. A delegação não é o ponto forte deles e, claro, estão emocionalmente ligados àquela empresa. Afinal de contas, criaram-na, desmamaram-na e alimentaram-na. Conhecem-lhe os detalhes e, em sua opinião, ninguém pode desempenhar tão bem aquele papel ou aquelas tarefas importantes e diárias. Isso é um máximo em situação absurda. Há mais oportunidades no horizonte e grandes negócios a se fechar, mas você não pode aproveitá-los porque você está preso na rotina, no dia a dia da empresa. É uma situação bem frustrante. Você pensa, talvez se eu trabalhar mais e arranjar um tempo para um curso de administração, eu possa dar conta de tudo. Isso não vai te ajudar. Trabalhar mais e por mais horas não resolverá o seu dilema. Confie em nós. Estivemos nessa situação mais de uma vez. De modo que, qual é a solução? Ei-la em uma única frase. Você precisa investir a maior parte do seu tempo, todas as semanas, fazendo o que faz melhor e deixando que os outros façam também aquilo que eles fazem melhor. Aí está a resposta numa casca de noz. A vassourinha de Carr a R$2. Carr é uma dessas pessoas que olha para a mão que lhe foi atribuída e começa a jogar as cartas. Tem sempre, em todo o capítulo vai ter assim, ó, uma história em quadrinhos, tá vendo? Focalize-se nas atividades que você realiza brilhantemente e com as quais você pode obter resultados extraordinários. Se não fizer isso, vai com toda a probabilidade gerar níveis mais altos de estresse e, no fim, esgotar-se completamente, o que não é uma perspectiva interessante. As atividades que desempenha com brilhantismo lhe dão energia, conservam-na ativa e libertam-na para sair à caça de novas oportunidades. Mas se você está possivelmente se perguntando como lidar com todos aqueles assuntos que estão emperrando, que o estão emperrando, e você tem razão, eles não vão desaparecer da noite para o dia. Mais adiante nesse capítulo, você vai descobrir como lidar especificamente com problemas persistentes e tirá-los das suas costas. Focalize-se em seus talentos naturais. Gente, John Maxwell fala a mesma coisa. É de importância fundamental que você compreenda o que nós vamos te dizer agora. Para que você compreenda bem a situação, vamos dar uma espiada no mundo do rock and roll. Os Rolling Stones formam uma das mais criativas e duradouras bandas de rock and roll da história. Até hoje, a carreira deste grupo se estende por quase 40 anos. Mick Jagger e seus 3 amigos já deixaram para longe os 50 anos e continuam a tocar em estádios lotados por todo o mundo. Você talvez nem goste da música deles, mas é difícil negar-lhes o sucesso. Vamos dar uma passada pelos bastidores antes de começar a exibição da banda. O palco está pronto. Foram necessárias mais de 200 pessoas para construir essa estrutura gigantesca de vários andares do
tamanho de meio campo de futebol. Um comboio de 10 vans precisou ser usado para transportá-lo desde a última localização. 2 aviões, jatos particulares, trouxeram da última cidade as pessoas mais importantes para a exibição, incluindo a banda. Uma operação que é gigantesca. A turnê da banda, em 94, rendeu mais de 580 milhões de dólares a eles, de modo que todo esse trabalho valeu, obviamente, aquele esforço. Uma limusine para trás do palco, os 3 membros da banda descem e esperam ansiosos a deixa para se apresentarem. Mostra um pouco de nervosismo misturado com emoção, no momento em que quase 20 mil pessoas explodem num barulho ensurdecedor quando seus nomes são anunciados. Os Stones sobem ao palco e pegam os instrumentos. Nas 2 horas seguintes, tocam brilhantemente, deixando felizes e satisfeitos as legiões de fãs que voltam para casa. Após o bis final, acenam um adeus para a multidão, descem do palco, pegam sua limusine e deixam o estádio. Eles são os mestres na arte de aplicar o hábito da focalização prioritária. Isso significa, eles só fazem aquilo em que eles brilham. Gravar e apresentar-se no palco. Ponto final. Note o seguinte, após o planejamento inicial, não se envolvem mais com transporte de equipamento, nem com planejamento de complexo itinerário, nem a montagem do palco ou as centenas de outras tarefas que precisam ser levadas a cabo eficientemente para tornar aquela turnê uma operação suave e, em última análise, lucrativa. Outras pessoas cuidam de detalhes. Os Stones concentram-se apenas no que fazem melhor, que é cantar e apresentar-se no palco. Nessa historinha há uma grande mensagem para você. Querido leitor, é a seguinte: quando você focaliza a maior parte do seu tempo e energia fazendo as coisas em que você é realmente brilhante para fazer, você acaba por colher as recompensas. Esta verdade é fundamental e de importância crítica para o sucesso no seu futuro. Pratique, 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 pratique. Mas vamos dar uma olhada em alguns outros exemplos. O esporte é um bom caso neste particular. Todo atleta campeão focaliza-se nos seus talentos excepcionais e os aperfeiçoa sempre para alcançar um nível sempre mais alto de desempenho. Qualquer que seja o esporte que você escolher, vai descobrir que todos os grandes vencedores têm uma coisa em comum. Eles passam a maior parte do tempo focalizando os seus pontos fortes, aqueles em que são naturalmente competentes. Gastam pouco tempo em atividades improdutivas e exercitam-se, não raros várias horas por dia, aperfeiçoando seus talentos. Michael Jordan, o astro inigualável do basquetebol, incestou enquanto saltava centenas e centenas de bolas todos os dias, acontecesse o que acontecesse. George Best, um dos maiores astros de futebol americano na década de 60, frequentemente permanecia no clube depois dos outros jogadores terem encerrado seu treinamento. George sabia que seu grande capital eram seus pés. Colocava bolas às distâncias variadas do gol, treinava seu chute infalível uma vez após a outra. Como resultado, foi o artilheiro do Manchester United durante 6 temporadas consecutivas. E é esse tipo de disciplina que cria os maiores craques da história. Note que os grandes astros passam muito pouco tempo pensando nas suas fraquezas. Muitos de nossos sistemas escolares poderiam aprender com essa lição. Muitas vezes, o que se diz às crianças é que elas focalizem naquelas matérias em que elas são fracas e que não gastem tanto tempo nas matérias em que elas se destacam. A razão lógica dessa atitude consiste em insistir em que as crianças desenvolvam um alto nível de competência em várias matérias ao invés de focalizar-se em algumas poucas. Errado. Ou como diz o treinador de executivos Dan Sullivan, se passa tempo demais trabalhando em suas fraquezas, você só pode acabar com um bocado de fortes fraquezas. E elas não lhe dão nenhuma vantagem competitiva de mercado, nem preparam para você ser rico ou próspero, né? O máximo que vão conseguir é mantê-lo na média. Na verdade, constitui um grande insulto à honestidade pessoal tirar altas notas em matérias que são secundárias. É importante identificar com clareza as áreas em que você brilha e aquelas em que você é fraco ou fraca. Você é provavelmente competente numa porção de coisas e mesmo excelente em algumas delas. Em algumas você é competente, se for honesta, há outras coisas que nem adianta tentar. Numa escala de 1 a 10, você pode estabelecer toda a sua faixa de talentos, sendo 1 mais fraco e 10 aquele que você brilha. Todas as grandes vitórias da sua vida virão do hábito de passar a vasta maioria do seu tempo nas áreas em que você tira 10 nessa escala de talentos.
Se quer definir as áreas em que você brilha, faça a si mesmo algumas perguntas. O que é que você faz sem esforço, sem estudo, sem preparação? O que é que você faz que os outros julgam difícil? Eles se maravilham com sua capacidade e nem perto se aproximam dela. Em que oportunidades que existem hoje no mercado para suas áreas de brilhantismo? E que oportunidades existem? O que poderia você criar usando esses seus talentos excepcionais? Descubra as áreas em que você é bem-sucedida. Todos nós somos abençoados com alguns talentos concedidos por Deus. Uma parte importante da sua vida consiste em descobrir quais são os talentos que você tem. Em seguida, utilizá-los e aplicá-los da melhor forma possível. Para muitas pessoas, o processo de descoberta leva muitos anos e muitos jamais descobrem realmente quais são seus maiores talentos. Em consequência, levam vidas muito menos satisfatórias. Esses indivíduos tendem a lutar porque passam grande parte do seu tempo em empregos e negócios que não são os certos para os seus pontos fortes. Isso seria a mesma coisa que tentar enfiar uma cavilha quadrada num buraco redondo. Isso não vai funcionar e causa um bocado de frustração e alto nível de estresse. Jim Carrey, o comediante astro de cinema que hoje ganha 20 milhões de dólares ou mais por filme, tem um talento excepcional. Pode mudar e contorcer o rosto nas posições mais extraordinárias. Em certas ocasiões, dá até a impressão que é feito de borracha. Na adolescência, passou horas, todos os dias, ensaiando na frente do espelho. Compreendeu também que ele era brilhante em imitar pessoas, talento este que se tornou sua rotina inicial no circuito das comédias. Ao longo do caminho para o estrelato, teve desafios a vencer. Em certo ponto, tirou uma férias de 2 anos, enquanto combatia níveis baixos de confiança, dúvidas e incerteza. Estava, no entanto, tão convencido do seu grande talento para a comédia, que insistiu e continuou até que lhe ofereceram um papel principal num filme intitulado Ace Ventura, Detetive de Animais. O papel lhe deu a oportunidade de assumir uma postura incomum. O filme tornou-se um grande sucesso de bilheteria e lançou-o no caminho do superestrelato. Note que nos primeiros estágios da carreira ele não tentou desempenhar papéis dramáticos ou sérios. Seu principal talento era a comédia absurda. A combinação de forte crença na sua capacidade com horas de ensaios diários acabou por coroá-lo em enorme sucesso. Carrey melhorou sua capacidade de focalizar-se usando a visualização. Escreveu para si mesmo um cheque nominal no valor de 10 milhões de dólares por serviços prestados, datou e conservou no bolso. Quando os tempos foram ficando difíceis, sentava-se em uma tranquila encosta da colina que dava vista para Los Angeles e imaginava-se como um astro de cinema. Em seguida, relia o cheque como um lembrete da boa sorte próxima. Curiosamente, alguns anos depois, assinou um contrato no valor de mais de 10 milhões de dólares para estrelar o filme The Mask. A data, quase idêntica à que ele havia escrito no cheque para guardar durante tanto tempo no bolso. A focalização na prioridade funciona. Torne-a parte do seu plano diário e vai dar saltos espetaculares de produtividade e renda. Temos um método prático que tornará isso fácil para você e que revelará os seus talentos excepcionais. Ela é dominada no curso intensivo de focalização. É descrita mais para frente na página 77. Você precisa saber com absoluta clareza o que realmente acontece durante a sua semana típica. Essa checagem da realidade é, em geral, sumamente reveladora. Basicamente, você faz uma lista de todas as atividades que realiza numa semana típica. A maioria das pessoas, quando soma seus totais, obtém um resultado entre 10 a 20. Um dos nossos clientes chegou a 40. Não é preciso ser um gênio para descobrir que você não pode fazer 40 coisas por semana e manter-se realmente focalizado. Até mesmo 20 atividades já são consideradas demais. Seus esforços se tornarão dispersivos e você estará muito mais propenso a sofrer interrupções e distrações. A maioria das pessoas entra em choque quando descobre como sua semana é fragmentada. Sobrecarregado, sem controle, esgotado por estresse, são frases típicas que nos cansamos de ouvir. Não obstante, completar o curso intensivo de focalização de prioridade no final deste capítulo constitui um bom ponto de partida, um start. Pelo menos vai descobrir no que você realmente emprega o seu tempo. Se você tem problemas para lembrar de todas as coisas que você faz,
Outro sinal de que você faz coisas demais, você pode iniciar uma agenda. Simplesmente anote a intervalo de 15 minutos tudo que você faz. Mantenha para isso uma caderneta de notas do seu lado. Faça isso durante 4 ou 5 dias seguidos e você terá um registro super exato. Você vai precisar de um pouco de disciplina, mas vai descobrir que o esforço vale a pena. O procedimento vai demonstrar com clareza como você investe ou se você está desperdiçando o seu tempo. Foram 15 minutos, eu vou dividir esse capítulo 2 em partes, como eu fiz com o capítulo 1, porque não dá para dividir em páginas, senão a gente quebra a leitura, tá bom? Então, nos vemos daqui a pouco na segunda parte do capítulo 2.